Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Então tá bom. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, em geografia, no capítulo 4, a gente está trabalhando sobre a formação da população, sobre a diversidade cultural da população do Brasil, né? Vimos que o Brasil, a sua população, é formada por uma mistura de raças, de etnias diferentes, né? Que formam, então, essa população brasileira hoje. Vimos os primeiros povos, né, que deram origem à formação do povo brasileiro, que então foram os europeus, os brancos, né, e os índios que já estavam aqui, e depois com os africanos que foram trazidos para trabalhar aqui também. Então, esses três povos é que deram início à formação da população brasileira: os negros, os índios e os portugueses, né? Então, vocês tinham aqui na caderno de atividades de vocês, na página 63, né, para colocar então as peças do quebra-cabeça no lugar, formando aquela mesma figura que aparece na abertura do capítulo 4 em geografia, então sobre as diferentes etnias aqui que formam a população brasileira, né? Então, de acordo com seus estudos sobre a população brasileira, a imagem formada no quebra-cabeça retrata o quê? Os diferentes povos africanos que deram início à formação populacional no Brasil? Não, né? Porque aqui só havia uma pessoa negra. As outras pessoas que apareciam eram de outras etnias, né? Havia os índios, os brancos. Então, não é. Os imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1800? Também não, porque aqui não dá para saber, né? Se quem era, se são pessoas que vivem hoje, né? Se a imagem retratava quem vive hoje, ou se retratava os imigrantes que vieram, mas não somente os imigrantes, porque aqui tinha os indígenas, né? Então, os outros povos não são considerados, como os negros é considerado uma migração forçada. Lembram que a gente falou sobre isso? Então, os negros fizeram uma migração forçada, eles não vieram por livre e espontânea vontade, né? Os portugueses foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil. Mas aqui não é isso que está sendo retratado, então. Está sendo retratada a diversidade étnica e cultural da população brasileira, tá? Na página 64, continua falando lá, então, que vocês vão corrigir agora, os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo a atividades relacionadas à alimentação. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Depois, procure no diagrama as palavras em destaque. Nós vimos tanto na apostila geral, quanto na apostila de Geografia do Paraná, né, que os povos indígenas, então, concentram suas atividades sempre relacionadas à sua alimentação, à sua subsistência. Eles dividem os trabalhos, né, os homens, as mulheres colhem frutos, os homens também plantam roças, limpam um local para a roça, pescam, caçam, isso quando eles vivem da maneira tradicional, nas matas, florestas, né? Aqueles que vivem próximos às cidades já é diferente o modo de vida deles. Se a gente tivesse ido na visita à aldeia indígena aqui, que era para ter tido, né? Mas não teve como por causa da pandemia, vocês iam perceber que eles ainda cultivam em volta de casa pequenas hortas, só que não tem já uma plantação muito grande, as plantações são bem menores dentro da comunidade indígena. Se eles têm algum riozinho, são rios pequenos, muitas vezes já não tem muitos peixes, então para pescar é mais difícil. Eles estão muito próximos às cidades também, os rios já são mais poluídos, existem plantações por perto, então pouco se pesca, né? E pouco se caça, porque quase não existe mais a caça nessas matas próximas à cidade. Então, a maioria deles, a gente conversando com o coordenador da escola lá, que é um indígena, as outras vezes a gente ficou sabendo, que a gente perguntou, questionou, né, sobre as atividades realizadas por eles, e a maior parte das atividades econômicas, do trabalho deles, então, hoje em dia, é na cidade mesmo, é dentro da área urbana. Muitos deles se deslocam para trabalhar em frigorífico, madeireiras,
e outros trabalhos assim. E as mulheres normalmente ficam na comunidade mesmo, cuidando dos filhos, e algumas praticam o cultivo de algumas hortaliças, alguns alimentos em torno da própria casa, né, as pequenas lavouras. Então já não é mais como eram as atividades que aqui vocês leram e que agora a gente vai ver então. Então veja o textinho que fala aqui, ó. Atividades da roça. Entre diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é tarefa dos homens. Primeiro eles derrubam um trecho do mato, depois de um tempo, quando o mato seca, colocam fogo para limpar a área e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza na roça, tirando os galhos e restos de árvores. Então essa parte da limpeza do terreno são eles que fazem. Mas como as roças dos indígenas não são tão grandes assim, então elas não ameaçam tanto, né, o ambiente quanto quando é aqueles terrenos enormes, né, para grandes plantações ou para criação de gado. Então as roças deles não são tão grandes assim, são feitas manuais, não utiliza de maquinários. Então, mesmo que eles façam derrubada de algumas árvores queimadas, são pequenas áreas que não interferiam tanto no ambiente. As outras atividades da roça são realizadas pelas mulheres daí. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará e etc. Depois, mantém a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação. Quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem as colheitas e os carregam em cestos de palha até as aldeias. Então, é um trabalho dividido entre eles, né? Os homens que, se são essas comunidades que vivem na mata e florestas, muitas vezes eles caçam, pescam também, para complementar a alimentação, além da roça, né? Então, eles têm ainda essas outras atividades como um complemento na alimentação. E as mulheres fazem o trabalho depois, então, de ralar a mandioca, fazer o preparo, né, do beiju, que é uma comida bem típica deles, que é feito com a mandioca ralada, quase como uma tapioca que a gente conhece. Elas preparam, então, nas chapas, no fogo, aquela mistura, para fazer o beiju, que é a comida, uma das comidas principais da alimentação dos indígenas, né? E outros trabalhos na comunidade, dentro da própria comunidade, cuidando das crianças, né? E dos trabalhos mais domésticos, enquanto os homens preparam esses outros tipos de atividades também. Então aqui vocês tinham que encontrar palavrinhas que estão no texto lá, aquelas que estão em maior lá, né, em letra caixa alta maiúscula, então, para encontrar aqui no caça-palavras. Então as palavras eram aldeias, adubos, que tá aqui adubo, com uma escadinha, roça, fogo, plantação, chuvas, colheita, mandioca, indígenas e cestos. Então essas eram as palavras que vocês tinham que encontrar aí, certo? Então vocês já postaram, né, para a Prof. Atividade da página 63 para arquivar como comprovação de presença. E agora façam a correção na apostila de vocês aí para ver se vocês acertaram então. Sobre os primeiros povos, né? Aqui nós estávamos falando dos indígenas, então, que eram aqueles que já viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Que inclusive a gente já falou também em história, né? Sobre a vida desses indígenas, como que era no início, quando os portugueses chegaram, tentaram escravizá-los. Muitos se revoltaram, não aceitaram essa escravização, e depois que os portugueses resolveram então trazer os africanos para trabalhar, né? Trouxeram a força para o
trabalho mais pesado, então, no lugar dos indígenas, já que eles não se deram muito bem com esse tipo de trabalho e de mando dos portugueses, ok? Então, façam a correção lá e até a próxima aula. Beijo!